O movimento da contracultura no Brasil. Chama-se de contracultura o conjunto de expressões artísticas e políticas dos movimentos sociais que questionaram a cultura estabelecida no período da Segunda Guerra Mundial. A contracultura também foi um movimento de descrença política por parte de jovens estudantes que se organizaram em movimentos identitários para criticar o contexto da Guerra Fria. Diversas expressões desses ideais surgiram em países do mundo ocidental, sendo os acontecimentos de maio de 1968, ocorridos em Paris, na França, um marco para o movimento da contracultura como um todo. No Brasil, a contracultura se expressou por meio do lema "É proibido proibir", e de movimentos culturais como o tropicalismo, especialmente a partir de 1964, quando teve início a ditadura civil-militar, os tropicalistas fizeram de sua arte um meio para impulsionar os ideais de liberdade e a crítica ao autoritarismo, usando os meios de comunicação do próprio Estado. Os festivais de música brasileira, uma série de concursos televisionados e transmitidos pelas principais emissoras da época, ajudaram a lançar e consolidar diversos artistas brasileiros, como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque. A Tropicália, que tinha entre seus principais representantes os músicos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e o grupo Mutantes, buscou construir uma nova identidade para o povo brasileiro. E esse novo povo brasileiro, proposto pelo movimento de uma mescla dos ambientes urbano e rural, uma valorização do próprio passado do país. Uma de suas expressões foi a apropriação do movimento artístico chamado de antropofagia, ou seja, a valorização dos elementos culturais, particularmente brasileiros, em um período no qual a indústria cultural era dominada por símbolos e ideais estadunidenses divulgados intensamente em função da Guerra Fria. Os tropicalistas também se empenharam em criticar a indústria cultural em si, utilizando a música para se opor ao uso da arte como simples mercadoria. Se por um lado esses artistas defendiam a imagem de um Brasil renovado, orgulhoso de sua diversidade cultural e livre de preconceitos, por outro eles criticavam abertamente também os símbolos das ideologias revolucionárias, fossem elas de esquerda ou de direita. Por isso foram considerados um modismo de época e nem sempre foram bem recebidos pelo público brasileiro nesse período. Com o decreto do Ato Institucional número 5, o AI-5, em 1968, todos os espaços de crítica passaram a sofrer com a censura imposta pelo governo. Pouco antes disso, eventos populares como a Passeata dos 100 Mil, ocorrida no Rio de Janeiro, levaram milhares de estudantes às ruas para protestar contra a ditadura, revelando um cenário tenso de disputa pela liberdade de expressão. Embora alguns tropicalistas tenham sido presos e exilados, os movimentos sociais da contracultura conseguiram manter sua organização e vias de expressão. Ainda que reprimidos e dispersos, estudantes e artistas, militantes das causas sociais, continuaram a luta pela liberdade e suas ideias e de suas identidades. O Movimento Negro do Rio de Janeiro, por exemplo, organizou o Black Rio, que uniu diversos nomes da cultura negra e promoveu a divulgação de ideais dos grupos como os Panteras Negras, nos Estados Unidos. O jornal Lampião da Esquina foi um importante veículo de divulgação das pautas identitárias, impulsionado também pela rebelião de Stonewall, nos Estados Unidos, em que membros da comunidade LGBT reagiram à operação da polícia de Nova York no bar Stonewall Inn, em 1969. O movimento feminista também defendeu seus ideais como o princípio da igualdade entre homens e mulheres e a lei do divórcio. Em 75, inclusive, mulheres brasileiras organizaram um movimento feminino pela anistia, fundado por Terezinha Zerbini, dedicado a expor os crimes cometidos pela ditadura e demandar a anistia, que será oficializada em 1979.